Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sexta-feira, dia 21 de outubro de 2022. E faremos um estudo adicional da lição de número 4 do nosso trimestre, cujo tema geral foi a esperança do Antigo Testamento. O nosso guia de estudos traz aqui algumas questões muito interessantes que nos ajudam a entender um pouco da temática que estudamos durante toda essa semana. E o autor da lição, ele começa mencionando que o nosso corpo ele é formado por algumas partículas construtoras muito interessantes. São elas as responsáveis por todo o processo de organização da nossa matéria. E alguns cientistas, tentando zombar da ideia da ressurreição, mencionam, por exemplo, que Deus não teria o que fazer em relação a algumas pessoas, por exemplo, que acabaram sendo devoradas por canibais. Porque uma vez que os corpos dessas pessoas foram devorados pelos canibais, então agora quem faz parte de quem? Para Deus seria muito complicado esse processo, porque a matéria dessas duas pessoas haviam se fundido numa só. Pessoas que acabam mencionando esse tipo de situações, e existem outras que são aplicadas também por pessoas que não creem na ressurreição, só servem para poder mostrar que essas pessoas realmente não conhecem a Deus. Mais importante do que a matéria que hoje existe é o Deus que fez com que a matéria viesse à existência. E claro, quando compreendemos a forma como o Senhor Deus nos criou, o próprio salmista chegou a dizer, de forma maravilhosa eu fui criado. Quando você olha para isso e percebe a maneira incrível pela qual nós fomos criados, nós entendemos que existe um Deus que é muito maior do que tudo que foi criado. Quando somos capazes, por exemplo, de ver pelo menos um pedacinho do nosso universo, porque os astrônomos hoje são capazes de poder dizer que nós não fomos capazes de poder sequer saber de pelo menos 1% daquilo que existe no nosso universo. Nós não temos instrumentos suficientes para poder ver pelo menos 1% do universo que existe. Se nós não somos capazes de poder entender nem aquilo que foi criado, como podemos entender aquele que foi o originador, o criador de todas essas coisas? Tentar explicar Deus ou como ele vai agir no processo da ressurreição seria a mesma coisa que tentar fazer com que uma criança recém-nascida entenda, por exemplo, os mistérios do átomo. Seria algo realmente impossível de se acontecer. Mas uma coisa é fato, temos um Deus que é grandioso e a sua promessa, ela não falha. Aliás, quando olhamos para a Bíblia, nós percebemos exatamente isso. Há um parágrafo que aparece aqui, que vai dizer o seguinte, seja como for, o Deus que criou o universo pode nos recriar e promete fazer isso na ressurreição dos mortos. E aí, como desdobramento dessa frase do nosso autor da lição, vem um texto de Ellen White, do Comentário Bíblico Adventista, volume 4, na página 1258, onde ela fala sobre a ressurreição. E diz assim, o doador da vida chamará a sua herança adquirida na primeira ressurreição. E até aquela hora triunfante, quando soará a última trombeta e o vasto exército ressurgirá para a vitória eterna, todo santo que dorme será conservado em segurança, guardado como joia preciosa, conhecido de Deus por nome, pelo poder do Salvador que neles habitou e por terem sido participantes da natureza divina, serão ressuscitados. Portanto, quando olhamos para esse texto, percebemos algo tremendo. Cada um dos seres humanos que já viveu sobre a terra é conhecido por nome por Deus. Lembra do que Jesus Cristo mencionou? Nenhum passarinho cai do céu sem que o Pai permita. Quanto mais valem vocês, homens de pequena fé. Portanto, quando olhamos para a Bíblia, entendemos exatamente isso, que Deus nos conhece a cada um e conhece todas as pessoas que já viveram sobre a terra, porque Ele os trouxe à existência. Quando somos capazes de poder entender essa grandiosidade de quem é Deus, nós talvez tenhamos a possibilidade de poder entender que cada um de nós permanecerá guardado em Deus até o momento em que Ele vai de novo fazer com que da matéria, na união com o espírito, o fôlego de vida, a alma vivente volte à existência. Algumas pessoas querem dizer, a gente tem que tomar cuidado com o que faz com o corpo da pessoa quando morre. Não pode ser cremada ou não pode ser enterrada.
Em cada sociedade no decorrer do nosso planeta, nós encontramos formas diferentes pelas quais as pessoas acabam enterrando ou acabam se despedindo dos corpos mortos dos seus entes queridos. Quero dizer a vocês que não existe uma forma que limite o poder de Deus. O Deus que trouxe tudo à existência a partir do nada é o Deus que na ressurreição mostrará mais uma vez o seu poder, fazendo com que da morte ressurjam aqueles que um dia já tiveram a possibilidade de poder pensar, agir e tomar decisões, e usaram esses dons para dedicar a sua vida a Deus. É esse Deus, com o seu poder maravilhoso, que trará a existência, trará junto consigo aqueles que morreram em Cristo. Ore comigo. Obrigado, Senhor Deus, por tua palavra e porque nela somos chamados a viver uma experiência fantástica contigo. Ajuda-nos a podermos entregar a ti e a viver essa experiência, pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição e você?